Tudo bem com você? Deus abençoe sua vida. Para você que é paz do Senhor, paz do Senhor. Para você que é paz e graça, paz e graça. Talvez você seja Shalom. É interessante que Shalom tem um significado dentro da junção das suas palavras. Cada parte da palavra tem um significado. E Shalom significa nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. É isso que a paz que excede todo entendimento, ela significa. E essa paz, ela faz com que nós olhamos para dentro e começamos a corrigir, a desenvolver, a treinar aquilo que precisa ser melhorado nas nossas vidas. Não apenas diante de Deus, mas diante da nossa família, como profissional, como cidadãos, né? E tenho certeza que esse caminho está sendo muito edificante para você. Hoje é Provérbios de número 14. Você que tem uma Bíblia, de preferência impressa, quero que você dê a sua atenção de presente nesse devocional, nessa reflexão que a gente está caminhando aqui, que eu tenho certeza que o Espírito Santo ele vai fazer com que a sua entrega ela seja correspondida. Que o Senhor ele te surpreenda nessa entrega que você está tendo, no seu tempo, no seu conhecimento e disponibilizando o seu coração para aprender mais sobre a palavra de Deus, tá? Provérbios de número 14, a partir do verso 1. O texto diz assim: A mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata derruba com as próprias mãos. O texto já começa dando aí um checkmate, né? No sentido de que uma mulher sábia, ela edifica, né? E o que edifica? O que edifica são alguns fatores. O que edifica? Alicerce edifica, coluna edifica, fundação edifica. Um complementa o outro. Não adianta nada fazer uma fundação forte, sendo que os alicerces são fracos. Não vai adiantar nada, né? Então, a mulher, ela é uma das partes desse edifício chamado família. E não existe famílias edificadas sem Cristo. O Senhor ele é um fundamento muito importante para as nossas vidas. O que é edificar a casa? É quando tá tudo fora do controle, ela não age por emoções, ela não age pela circunstância, ela não age por aquilo que ela tá vendo, ela é guiada literalmente por sabedoria. Uma mulher sábia, ela aprende e desenvolve, eu chamaria de dom, mas a gente não tem respaldo bíblico para dizer que isso é bíblico. Mas isso é uma opinião minha, uma visão minha de tão importante que isso é sobre a comunicação correta. Hoje, a maioria de famílias, relacionamentos, ministérios, eles estão se destruindo, estão demolindo, por quê? Porque não tem comunicação assertiva, não tem uma comunicação correta.
Por quê? Porque é o que a gente já tem tratado, só que em outros aspectos. A seguinte questão: nem tudo que você pensa, você diz. Você precisa aprender a pensar o que você está pensando. Pensar sobre o que você pensa. Ouvir antes de dizer, ok? Entendendo que se você tem uma aliança com alguém, se vocês entram dentro de uma luta, vocês não são oponentes. Vocês fazem parte do mesmo time. Então, quando vai se conversar a respeito de algum desafio, seja ele qualquer que seja, não é quem tem mais razão. Não é quem está mais certo e quem está menos errado. Porque existe uma história que é assim. Tinha um casal num barco e um foi lá e furou o barco. E aí começou a entrar água no barco. Aí, aquele que viu o outro furando falou assim: tampa o buraco que você fez. O barco está afundando. O que fez o buraco disse: não, se você que está incomodado, você que tampe o buraco. Eles ficaram discutindo sobre o buraco e quem fez aquele buraco. Resumindo, os dois morreram afogados. Qual que é a moral da história? A moral da história é o seguinte: não é quem está certo e quem está errado. É quem tem mais sabedoria para solucionar o mais rápido possível. Se Deus ele te colocou você como líder, seja de equipe, seja de uma empresa, seja de um ministério, seja dentro da sua casa, você precisa entender que primeiro se resolve o problema, ok? Depois se trata consequências de erros. O que as pessoas costumam fazer? Elas querem primeiro tratar o quê? O sintoma, correto? Você tem que ir na causa. Só que a causa, ela leva tempo para você encontrar e solucionar ela. Então, qualquer sintoma que acontecer, você precisa focar na solução ali. Então, deixa eu te dizer, se você está dentro de um relacionamento e você precisa conversar a respeito de alguns desafios, vamos colocar ele sobre finanças, caixa 2. No relacionamento tem caixa 2, não tem caixa 2, pode ou não pode. Sabe? São manias. Ah, porque você deixa a toalha jogada em tal lugar. É porque onde você chega você deixa alguma coisa fora do lugar. Eu arrumo e você desorganiza. Então a questão não é de quem é a culpa. É o seguinte: nós temos um desafio e nós precisamos chegar dentro de uma solução. Quando você for conversar com alguém que tem aliança com você, aqui está falando de casamento, está falando exatamente sobre o quê? Literalmente, está falando o seguinte: olha, você foi chamada para edificar e não para destruir. Literalmente. O que é mais fácil? A mulher ela tem um poder muito grande. Ela tem o poder de construir um homem que tem um coração ensinável. Porém, a mulher estranha também tem uma capacidade de destruir um coração ingênuo. Por quê? Porque o coração ingênuo ele é influenciável. Então, a mulher estranha, que é aquela mulher que destrói qualquer tipo de pessoa, o que ela faz? Ela entra na vida daquela pessoa e literalmente destrói. Só que o papel da mulher dessa daqui é o propósito pelo qual o Senhor a criou. Então é o seguinte, comunicação assertiva. O que é isso? É você falar o que você pensa, é você falar o que você acha e você expressar aquilo que você está sentindo. Só que com o quê? Com raciocínio,
não com as suas emoções. Por quê? Porque as suas emoções ela vai querer ofender, vai querer apontar, vai querer medir. Então vocês não estão num embate para ver quem está certo, quem tem mais argumento, quem faz mais do que quer, quem paga mais, quem paga menos, quem é mais beneficiado e quem literalmente é mais prejudicado. Esse não é o foco de um desafio. O foco é a solução. Entende? Então, por isso que para que você possa fazer uma aliança correta, a primeira coisa que você precisa identificar na pessoa é se ela tem um coração ensinável. Se ela não tem um coração ensinável, ali já tem uma luzinha vermelha acendendo e você vai ter que falar: uau, eu vou precisar da ajuda do Espírito Santo. Tá? Quem anda direito teme o Senhor, mas quem segue caminhos enganosos o despreza. Olha isso. Quem anda retamente teme o Senhor, mas quem segue caminhos enganosos despreza. Então é por isso que você vai ouvir muito se você vai se casar, ou se você acredita no casamento, ou se você acredita em pessoas, ou se você acredita na igreja, ou se você acredita que existem homens e mulheres de Deus comprometidas com o corpo de Cristo, com o reino de Deus, você sempre vai ouvir alguém dizendo: eu não acredito nisso mais. Porque quando alguém vira e fala que não acredita mais em aliança, não acredita mais em família, não acredita mais no corpo de Cristo, não acredita mais no reino de Deus, sabe o que ele está dizendo? Deus perdeu o controle. E a maldade do homem governa tudo. Deus se tornou literalmente agora submisso aos desafios e pecados da humanidade. Então, eu quero que você entenda que experiências individuais não são regras para você tomar como base para fazer uma avaliação do coletivo. Quando não há bois, a manjedoura fica vazia, mas da força do boi vem grande colheita. A testemunha honesta não engana, mas a falsa transborda em mentiras. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Uma testemunha honesta, ela vai ser verdadeira com você, mas a falsa transborda mentiras. Peraí, tá falando o seguinte, e isso eu quero que você tenha uma visão panorâmica da vida, no sentido de que, primeiro, quando você ouve alguma coisa a respeito de pessoas, lugares, experiências, quais são os processos que você usa para definir se aquilo é verdade ou se aquilo é mentira? Qual que é o processo? Entende? Porque quando alguém chega para você, aqui o texto está falando de testemunha, mas eu quero fazer uma aplicação aqui na vida. Muitas das vezes a pessoa chega perto de você e fala do seu líder, ou fala do seu amigo, ou fala de quem quer que seja. E aí você é tentado a, a acreditar naquela informação. Então, ou até mesmo de você, o que você precisa aplicar na sua vida? Existem 3 perguntas que você precisa se fazer para que você não responda a nenhum tipo de ataque. Não responda. Como? Primeiro. Porque tem um ditado aí, uma frase que diz assim que Satanás tem alguns agentes, né? Que é o me disseram, estão dizendo e por aí vai. Primeiro, mas falou de você. Aí você fica agoniado, agoniada, querendo saber o que, etc. Deixa eu te explicar. Quando alguém falar a respeito de você, é, 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 da sua família, seja o que for que envolve você, aprenda uma coisa. Faça 3 perguntas. Primeira, quem falou?
Quem é essa pessoa? Que referência que ela tem? Qual é a história dela? Qual que é a biografia dessa pessoa? Quem falou? Segunda, o que falou? Terceiro, quem sou eu? Então a primeira pergunta é quem? A segunda é o que? E a terceira é quem sou eu? Se você tiver uma resolução da sua identidade, você já vai resolver aquilo, ok? E outra coisa, quando decidir responder um ataque, decida responder com silêncio, ok? O texto continua. O zombador busca sabedoria e nada encontra, mas o conhecimento vem facilmente ao que tem discernimento. Sabe quando uma experiência simples te ensina algo tão significativo? Você fala, uau, que didática. Vou te dar um exemplo básico, tá? Minha esposa estava limpando o apartamento, etc e tal. E aí a gente viu umas teinhas de aranha, muito pequenininhas, se formando em alguns cantos. E, e já estava limpo. A gente tinha chegado e já estava limpo. Porque todas as vezes que saímos, tudo fica limpo, tudo fica organizado. Mesmo limpo, mesmo organizado, tinha esse tipo de coisa. E aí o que eu descobri? E aí vem o ensinamento na hora. Por isso que você precisa se avaliar sempre, todos os dias. Por isso que você tem que pensar sobre o que você pensa. É por isso que você tem que ouvir as vozes que existem dentro do seu pensamento. Porque muitas das vezes você diz assim: eu oro, eu jejuo, eu vou ao culto, eu tenho um ministério, eu tenho uma vida com Deus, eu tenho alguém que me discipula, eu tenho alguém que ministra sobre a minha vida, eu tenho conselheiros, eu tenho referências. Legal. Mas se você não fizer manutenções na sua alma, na sua mente, existem coisas superficiais que vão. Parece que são subjetivas e quando você assusta que não. A casa, sua mente, seu jardim secreto, ele está contaminado. E são coisas sutis. E é por isso que não importa o quanto esteja limpo sua mente, limpe ela sempre. Faça manutenção. Examine-se, pois, o homem a si. Por que toda ceia é interessante você colocar isso na sua cabeça? Examine-se, pois, o homem a si mesmo e come e beba. Está dizendo o seguinte, deixa eu te dizer, examine-se você. Vê se tem alguma coisa que você tem que colocar para fora. Vê se tem algum pensamento que você precisa entregar ao Senhor. Será que tem alguma pessoa ou algumas emoções que você guardou e que na verdade não é para ficar guardado aí, porque senão vai dar inseto, vai dar teia de aranha, vai dar barata e vai contaminar seu coração? E de algo simples se torna algo cancerígeno. Assim mesmo é a sua mente. Mantenha-se longe do tolo, pois você não achará conhecimento em seus lábios. Primeira coisa, você precisa identificar quem está do seu lado para você ser bênção, para você servir, para você instruir, tá? E você precisa ter um entendimento de que se você está caminhando com alguém que tem a mesma estrutura que você, a mesmo nível de maturidade que você, então vai ter um relacionamento recíproco ali. Você vai servir, você vai ouvir, você vai aprender, você vai ensinar, vai ser nível literalmente de reciprocidade. Ok. Quando você anda com alguém que tem
mais experiência, tem mais repertório que você, tem mais maturidade do que você dentro da área específica de que você está inserido naquele relacionamento, aí o que você vai dizer? Opa, eu só tenho que fazer perguntas e ouvir, mais nada. Entende? Você precisa entender seu lugar nos ambientes de relacionamento. Existem amizades que você só vai ouvir a pessoa e vai falar, aham, legal, isso mesmo, beleza, ok. Ok? Por quê? Porque não tem a mesma conexão, não tem a mesma linguagem, não tem um pensamento, não tem uma cultura. Entende isso? Então, quando você anda com alguém que está indo para onde você já está, então você precisa entender o seguinte: aqui meu papel é instruir, meu papel é ensinar, meu papel é interceder, meu papel é impulsionar. Esse é o meu papel. Ok. Essa pessoa tá com o coração ensinável? Tá. Tem um coração obediente? Não. Então, se tem um coração ensinável, você pode corrigir até esse coração ser tratado e se tornar um coração obediente. E aí você vai seguindo em frente. Compreende isso? Então, mantenha-se longe do tolo. O que é tolo aqui, tá? Tolo, nesse texto, está dizendo o seguinte, ó. Esse nível de gente é orgulhoso, não quer aprender, acha que sabe de tudo e só vive dando errado na vida. Em tudo que pega a mão, não consegue concluir. Desiste no meio do caminho. Começa a ler um livro, não termina. Começa um curso, não conclui. Começa um projeto e desiste. E sempre está em coisas novas. Por quê? Porque vive por emoções. O insensato zombam da ideia de reparar o pecado cometido, mas a boa vontade está entre os justos. Os insensatos zombam da ideia de reparar o pecado cometido. Olha isso. O insensato, ele ri, ele tira sarro daquilo que era para ele se arrepender, que era para ele se consertar, ajustar, mudar. Cada coração conhece a sua própria amargura. E não há quem possa compartilhar a sua alegria. A casa dos ímpios será destruída, mas a tenda dos justos florescerá. Olha isso. Há caminho que parece reto ao homem, mas o final conduz à morte. Isso aqui é muito sério. Se eu fosse você, colocaria aí, grifava esse verso 12. Olha o que o texto está dizendo. Há caminho que para você, para mim, parece vida. Parece reto, mas o final dele é morte. É por isso que é interessante você estar sempre em processo de avaliação. Sabe? Mesmo no risco, o coração pode sofrer e a alegria pode terminar em tristeza. O inconstante receberá a retribuição da sua conduta. Assim também o homem bom. Está dizendo, inconstante é tolo, gente. Sabe aquela pessoa que é inconstante? Hoje ela tá bem, amanhã ela tá mal, hoje ela te cumprimenta, ela te abraça, ela quer te levar para casa, ela quer ir na sua casa, ela quer tomar café com você, ela quer te amar, ela quer se relacionar. Você fala, nossa, uau. Aí quando chega no outro dia, tá em depressão. Aí você fala, o que é isso? Tá aqui, ó. Pessoas inconstantes. Se movem apenas pelos seu interesse.
Por que é inconstante? Porque ele busca o seu interesse. Mas por que se ele busca o seu interesse, por que ele desiste, ele oscila? Por quê? Porque o inconstante, ele ouve a sua alma. E a sua alma, ela é, ela é, ela é baseada em pensamentos imaginativos. Então ela começa a dar imaginações, pensamentos, decisões e projetos para aquela pessoa, e vem da alma, das emoções, uhul, vou fazer isso, vai dar certo, glória a Deus, eu vou para cima. O que acontece? Quando percebe o desafio e a pressão, não, eu vou mudar, não dá certo isso. E aí muda. Muda de amizade, muda de igreja. Tem disso. Pessoas inconstantes e são naturais. Você conhece alguém inconstante? Você já foi inconstante? Porque inconstante são pessoas tolas que têm todas essas características. Orgulho, insubmissão, tem um coração rebelde. Essas são as características. Mas tem o ingênuo. O ingênuo é aquele que não sabe de nada, não tem noção de nada, é literalmente perdido e cego na vida. Esse ingênuo, provavelmente ele pode ter um coração ensinável para ser equipado, para se desenvolver, para entender o processo do propósito. Caso contrário, é por isso que eu sempre vou repetir. Primeira coisa que você tem que avaliar para uma sociedade, para uma amizade, para o ministério, para qualquer coisa que envolva relacionamento, identifique se a pessoa tem um coração ensinável. Quando você faz esse simples teste, você já vai ter literalmente um leque para saber como trabalhar com ela ou com ele. O texto continua. O ingênuo acredita em qualquer coisa, mas o prudente presta atenção onde pisa. Tá aqui. Qualquer barulho que as pessoas dizem para o ingênuo, ele acredita. Por quê? Por quê? Porque ele ouviu falar. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que tem muitas coisas sobre a Bíblia que você repete porque você ouviu falar, você não tem certeza e você nunca leu na Bíblia se é verdade ou não? Exemplo. Isso aqui mostra uma ingenuidade numa área da vida, que é na Bíblia. Por exemplo, Deus mudou o nome de Saulo para Paulo? De Saulo para Paulo? Você aprendeu como? Que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Eu, pelo menos, aprendi assim. Aí, quando você olha para a Bíblia, Deus não mudou o nome de Saulo para Paulo. É porque Paulo ele tinha duas cidadanias. Ele era judeu e ele era romano. Então, os judeus o chamavam de Saulo. E em Roma era chamado de Paulo. Deus não mudou o nome dele, ele só viajou. E tá na Bíblia. Se você quiser depois o texto, eu posso. Você escreve aqui no comentário onde que está o texto. Daí eu te provo, eu te mando o texto e você confere lá. São coisas simples, né? Que você ouviu falar, você acha que é verdade, mas nunca leu. Então você percebe que é necessário estar sempre atento. E olha isso,
mas o prudente presta atenção onde pisa. Ou seja, a sabedoria, ela te leva a estar sempre em processo de atenção. O sábio teme e evita o mal, mas o tolo é arrogante e ainda assim confiante. Olha que texto fantástico. O sábio teme e evita o mal. Ele vê alguma coisa que tem um sintoma de, ó, isso vai dar errado, isso não vai dar certo, isso não tá legal. O que ele faz? Ele não entra. Mas o tolo é arrogante e ainda assim confiante. E por que o tolo ele é arrogante e ainda assim confiante? Porque o orgulho está instalado nele. Você vê ele falar, ó, isso aqui está errado. O que o texto está dizendo? Ele é tão arrogante e assim mesmo parece que está confiante. Então todo tolo, ele vai parecer, ele na fala, ele está confiante do que ele está dizendo, do que ele está fazendo, do que ele está pensando. Mas está aqui o texto. Ok? Deixa eu frisar esse texto aqui. Quem é irritadiço faz tolice, e o homem de planos astutos é odiado. O que é isso? Aquilo que te domina é o que você mais dedica tempo para servir. Aquilo que te domina é o que você dedica mais tempo para servir, pensando, falando, fazendo. Os ingênuos herdam a insensatez, mas o conhecimento é a coroa dos prudentes. Os maus se inclinaram diante dos bons, os ímpios às portas do justo. Os pobres são desprezados até por seus vizinhos, mas os que amam o rico são muitos. Quem despreza o próximo comete pecado, mas aquele que trata com bondade os necessitados é bem-aventurado. É o que o texto fala sobre o que é o evangelho, que é cuidar dos órfãos, da viúva, dos necessitados. Então olha isso. Não é certo que se perdem os que só tramam o mal, mas os que planejam o bem encontram amor, leal e fidelidade. Ou seja, não é certo que se perdem os que tramam o mal? É. Mas aqueles que planejam o bem encontram amor leal e fidelidade. Todo trabalho árduo traz proveito, mas meras palavras levam apenas à pobreza. A riqueza dos sábios é a sua coroa, mas a insensatez dos tolos produz apenas insensatez. A testemunha verdadeira salva vidas, mas a falsa é traiçoeira. De novo aqui. Aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura e será refúgio para os seus filhos. Ó, aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura e será refúgio para seus filhos. O que ele está dizendo? Ele está falando o seguinte, olha, se você teme ao Senhor, tudo que você for construir não vai servir apenas para você, vai servir para a sua próxima geração. Vai ser refúgio para a sua próxima geração. É sobre isso. O temor do Senhor é a fonte de vida para desviar das armadilhas da morte. Uma grande população é a glória do rei, mas sem súditos o príncipe está arruinado. Ou seja, sem pessoas para servir, o rei está perdido. O homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Lembra da ansiedade? Você tem ansiedade? Você é ansioso? Você é ansiosa? Ansiedade, ela é um sintoma de imaturidade emocional, de falta de governo nas emoções.
tá? O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos, ok? Não se compare com ninguém, porque se você se comparar, você vai estar abrindo seu coração para a inveja frutificar dentro de você, tá? Oprimir o pobre é ultrajar o seu Criador, mas quem trata o necessitado com bondade honra a Deus. Olha isso. Oprimir o pobre é ultrajar o seu Criador, ou seja, é ofender ao Senhor. Mas quem trata o necessitado com bondade honra a Deus. Ou seja, você não honra a Deus só quando você vai no culto, só quando você está com o microfone na mão, só quando você é responsável por um ministério. Não. E o texto continua. Quando chega a calamidade, os ímpios são derrubados. Os justos, porém, mesmo na morte, encontram refúgio. A sabedoria repousa no coração que sabe discernir. Mesmo entre os tolos, ele se deixa conhecer. Olha que texto fantástico. A sabedoria repousa no coração que sabe discernir. Mesmo entre os tolos, ela se deixa conhecer. A justiça engrandece a nação, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. O servo sensato recebe o favor do rei, mas o que procede vergonhosamente é alvo da sua ira. Sabe o que eu acho interessante nesse texto? É que é o seguinte: não gaste energia com aquilo que não está te fazendo crescer, com aquilo que não está desenvolvendo, não está aperfeiçoando o seu amor em Deus, não está aperfeiçoando o seu ministério, não está aperfeiçoando você como cidadão, como profissional, na sua área de trabalho, na sua casa, como cidadão, como homem, como mulher, como jovem. Não gaste tempo com aquilo que não te desenvolve, que não faz você amadurecer, que não faz você melhorar. A sua maior tentação é você estar dentro de um ministério, simplesmente. Entre a cadeira e você, a diferença é que você tem vida e a cadeira não tem. E eu estou dizendo vida de fôlego. E o Senhor não te chamou você para assistir culto. Ok? O Senhor, ele chamou você para criar atmosferas, para você ser útil, para você ser bênção, para você edificar pessoas, serem edificados, treinar, ser treinado. Então deixa eu te falar, você tem que estar em um lugar onde você vai crescer, amadurecer. Se o lugar onde você está te impede você de amadurecer, de crescer, de desenvolver, amigo, você não está no corpo de Cristo. Você está em qualquer outra coisa. Ok? Por quê? Porque onde está o corpo de Cristo, existe um processo de desenvolvimento e crescimento. O que Jesus disse? Vocês farão obras maiores do que eu. O que é isso? A visão de uma liderança, ela precisa de quê? Eu preciso gerar pessoas maiores do que eu. Mas como? Entende? É investir em conhecimento, treinamento, não ter medo de perder cadeira, porque deixa eu te falar, o seu lugar em Deus ninguém tira. Agora, no ministério, você é substituível, sim. Entende? Então, o que você precisa entender? Você precisa entender que você foi chamada para crescer. Se você não está crescendo, ou você não está focado no seu ministério e em quem quer investir em você, ou você está dentro de um cercadinho que você tem que ficar ali sendo ordenhado como simplesmente uma ovelha. Ok? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem gerou João Batista?
Foi Isabel. Quem foi maior, Isabel ou João Batista? Jesus disse que nascido de mulher ninguém era maior que João Batista. O que esse texto nos explica? É que só entende o propósito de Deus quem gera coisas maiores do que ela. Quem foi maior, Isabel ou João Batista? Maria gerou algo maior ou menor do que ela? Elias, profeticamente, ele gerou algo maior ou menor do que ele? Então deixa eu te falar, se desapegue. Sabe? Às vezes você tem um ministério vocacional, o Senhor tem chamado para você para as nações, de missões, e às vezes você está preso dentro de uma latinha de sardinha que ninguém cresce, tá todo mundo morto, ninguém investe em conhecimento, treinamento, desenvolvimento, e você tá ali. Eu não sei, eu tô vegetando como se eu estivesse vivo, mas então se desperte, acorde. Tem muita coisa para fazer, tem muitas pessoas esperando o que você carrega. E o que você carrega é muito importante, muito precioso. Saia da comodidade, saia do comodismo, saia da inércia, abra os olhos. Deus não chamou você para ser comum. Sabe quem é comum? Quem acorda de manhã, vai para o trabalho, volta, aí chega o dia de culto. Ah, hoje eu não vou não, estou com preguiça. Os comuns têm esse direito. Agora, pessoas que não são comum não têm esse direito. Porque as pessoas que não são comum, que estão correspondendo ao chamado que Deus deu a elas não são movidas ao que elas estão sentindo. Elas são movidas por aquilo que elas creem e por aquilo que elas sabem. É por isso que a fé não sente, a fé ela sabe. Você não vai para o culto dia de chuva, não é porque você sente que você quer ir. Não, porque às vezes você nem está a fim de ir. Seu corpo quer ficar em casa descansando. Mas você tem um entendimento de que você sabe que precisa ir. Amém? Então, olha, que Deus te abençoe. Que Deus ele te desperte para você ter esse compromisso. O que você fez com o que Deus te entregou? Fala para mim. O que você fez? O que você está fazendo? Você está crescendo em quê? Você está aprendendo algo de novo? Você está sendo útil aonde você está inserido? O que você está fazendo? Ah, mas eu não tenho nada. Tem sim. Você só precisa de que alguém cave aí dentro de você e descubra junto com você para você ser revelado a você o tesouro que tem aí dentro. Então que esse caminho possa te despertar para você tomar decisões importantes no seu chamado diante de Deus. Existem muitas coisas que às vezes não acontecem na sua vida. Sabe por quê? É porque você está atrasado ministerialmente. Você desistiu. Você olhou para trás. Você se cansou, sentou e não quis levantar mais. Você não foi chamado para estar no banco. Você foi chamado para servir a multidão. Amém? Se levante. Tenha coragem. Deus abençoe você. Deus abençoe sua vida. E que você possa ser edificado, confrontado e consolado pelo Espírito Santo. Tá bom? Deus abençoe você. Deus abençoe sua família. E até amanhã. Assim, se Deus nos permitir. Um abraço. Deus abençoe.